Levanta a mão aí quem já sentiu dor de barriga, rubor nas faces, boca seca, coração acelerado, sudorese, mãos geladas, aumento da pressão arterial. Já sentiu tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e chame os amigos que têm medo para assistir esse vídeo. Vamos aprender mais sobre o medo e dominar totalmente esse sentimento que insiste em atrapalhar a nossa vida, a nossa comunicação. Interessante esses sintomas, né? São muitos sintomas. E mais interessante ainda é que todos nós sentimos os mesmos sintomas, porque nós somos seres semelhantes. Isso é muito importante para que a gente tire da cabeça que existem pessoas que são melhores, outras são piores. Não, nós somos todos seres semelhantes, seres humanos e semelhantes. E essa semelhança é aquilo que nos aproxima. Então nós temos que entender como que funciona a fisiologia do medo e que todos nós temos os mesmos sentimentos. Somos constituídos das mesmas alegrias, das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos, dos mesmos sentimentos. Somos todos humanos. Vocês vão entender agora a fisiologia do medo. Muito bem, interessante. Agora eu vou contar então que o medo, como eu já tinha comentado num outro vídeo sobre este assunto, ele nasce lá na amígdala, que está no sistema límbico. Só que o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções, ele é vizinho de um sistema chamado sistema nervoso autônomo. Carla, o que faz o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é responsável pelas funções autônomas do nosso corpo, como o próprio nome está dizendo. São funções que nós não precisamos pensar, que elas se realizarão sozinhas. Quais são essas funções? Batimentos cardíacos, pressão arterial, trato gastrointestinal, circulação. Então é por isso que nós temos esses sintomas: dor de barriga, sudorese, vermelhão quando vamos falar. Tudo isso faz parte da ação do sistema límbico sobre o sistema nervoso autônomo. Muito bem, eles funcionam como vizinhos. Sabe quando o nosso vizinho resolve mudar os móveis de lugar e arrasta cadeiras para lá, cadeiras para cá, e a gente escuta todo esse barulho? Exatamente isso acontece quando nós vamos falar em público. Nós ativamos o nosso sistema emocional e ele ativa o seu sistema vizinho, que é o sistema nervoso autônomo. E por isso todos esses sintomas físicos, eles vêm à tona. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos aprender através de algumas dicas que eu vou dar agora. Nós vamos aprender a lidar com esses sintomas, porque quanto mais nós nos expomos, menos sintomas vão aparecendo. Porque na medida que nós vamos nos expondo, nós vamos aprendendo a lidar com todas essas emoções, com todas essas situações que acontecem. E vocês vão ver, e isso eu digo para vocês, que até em uma aula de oratória de um dia, os alunos começam com os sintomas muito à flor da pele e no final do dia já estão conseguindo dominar os sintomas e falando muito melhor. Isso eu garanto para vocês, é a minha prática diária e de 30 anos lidando com comunicação e oratória. Eu garanto para vocês, né, baseada nessa experiência que eu tenho com a minha vida diária lidando com comunicação e com pessoas. Muito bem, então agora nós vamos para a nossa primeira dica. Ao ter que falar em público, você manda mensagens de perigo ao seu cérebro e aí ele produz a tal da adrenalina, que é um hormônio capaz de fazer acelerar o seu coração. Como é que nós vamos dominar então tudo isso que a adrenalina produz em nós? Como é que a gente vai conseguir administrar esse hormônio? Nós vamos conseguir administrar através de técnicas, gente, porque quando nós temos mais domínio da situação, nós não vamos ficar assim tão nervosos e emocionados, e então a adrenalina vai baixar no nosso corpo. Primeira dica de hoje: pratique a oratória informal. O que eu quero dizer com isso? Em casa,
em frente ao espelho e também com a ajuda do celular, prepare-se para falar. Pense no que você vai falar e estruture uma história, introdução, desenvolvimento e conclusão. E treine em frente ao espelho. Treine a sua postura, a sua voz, a sua articulação, a sua estruturação do pensamento. Depois que você treinou, converse com os seus familiares sobre o assunto que você treinou. Essa conversa, o que eu chamo de oratória informal, que é trazer à tona as palavras que você tem que falar e estruturar o pensamento num bate-papo com amigos. Você pode se apresentar para os seus amigos ou para a sua família, ou você pode simplesmente conversar sobre o assunto que você vai falar. Assim você vai tendo mais domínio sobre aquilo que você tem que dizer. Segunda dica, é muito comum na hora do nervosismo a gente falar para se livrar. Quantas vezes vocês já pensaram assim, tô louco para apresentar esse trabalho, assim eu me livro logo. Só que o conhecimento, ele não é feito para se livrar, gente. Ele é feito para, inclusive, nos sustentar. A comunicação é o meu sustento. Qual é o seu sustento? Nós nos sustentamos através do nosso conhecimento, da prática do nosso trabalho. Por isso que nós temos que falar com competência e não falar para se livrar. Então, no momento que nós aceleramos para falar, o que acontece? Nós respiramos de forma muito rápida. O que nós temos que fazer? Pare, respire, senão ninguém vai entender nada. Faça pequenas paradas entre as frases. Inclusive, nós temos que falar mais ou menos assim. Falar 5 segundos e respirar. Fala mais 5 segundos e respira. Então, é assim que nós vamos conseguir falar tendo uma boa voz, uma boa dicção para que o outro possa nos entender, ok? Olhe para o rosto das pessoas e sempre volte a conversar, tendo então domínio e calma sobre aquilo que você vai falar. A próxima dica é: trabalhe a sua timidez. Como, cara, que eu vou trabalhar a minha timidez? Simples assim. Comece conversando com pessoas que são desconhecidas para você. Isso mesmo. Quando você está esperando o elevador, por exemplo, não custa nada cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, fazer algum comentário sobre o tempo ou sobre alguma notícia que você leu no jornal. Enfim, está no mercado fazendo uma compra, ajude o outro que está meio perdido em alguma informação. Olhe para os lados, fale com pessoas estranhas. Quando possível também, pratique esportes em equipe, em grupo. Assim facilita a sua interação e a sua comunicação. Entrar para um grupo de teatro e trabalhar também essas questões da representação no teatro ajuda bastante a trabalhar a timidez. Experimente isso. A outra dica é: estruture a sua fala. Toda vez que for falar, pense antes nas palavras que vai usar, no conteúdo, para falar mais tranquilamente. Evite erros fazendo um rascunho daquilo que você deseja dizer, porque a preparação é tudo. Quando eu digo estruture-se para falar inclusive em questões simples do seu dia a dia. Você tem que passar uma informação para uma pessoa. Pense, estruture o seu pensamento para que ele saia de forma mais organizada. Muitas vezes nós gravamos um WhatsApp, uma mensagem, para que possamos passar para o outro aquilo que nós temos que dizer. Pois eu recomendo que você procure escutar as mensagens de voz que você grava para ver se ela tem uma estruturação de introdução, desenvolvimento e conclusão, sem tá, né, esses ruídos da comunicação que não colaboram em nada na sua mensagem. Treine também fazendo leitura em voz alta, porque voz é onda sonora, ok? Atenção para a postura, peito para frente, cabeça para cima, olhe sempre para cima, olhar para baixo não vale. Vocês imaginem eu aqui gravando, o contato visual é tudo. Vocês imaginem eu aqui conversando com vocês e olhando para baixo, olhando para o lado, perde completamente a conexão. Olhar é conexão. Então, a oratória, ela depende de alguns elementos. Vencer o medo é praticar, praticar, praticar. Comunicação é treino.
Então vamos lá, recapitulando, treine a oratória informal, a sua respiração, a voz projetada e firme, através de uma onda sonora que ocupe com competência o lugar que você vai falar, estruture o seu pensamento e a sua fala, trabalhe a sua desinibição falando com pessoas estranhas e cuide sempre a sua postura que bem representa a sua pessoa. Gostou das dicas? Muito bem, então vamos lá, vamos superar o medo. Continue acompanhando aqui no nosso canal do YouTube e aprenda muito mais sobre comunicação. Convide os seus amigos para vencer o medo e vamos ter uma comunicação muito mais eficaz.